Muito bem, estamos agora na nossa terceira aula. A aula passada a gente terminou falando sobre permutação simples. E dentro de permutação simples você tem um tópico chamado de anagramas. E é sobre isso que a gente começa a nossa terceira aula. E aí a gente vai falar logo depois do que chamamos de permutação com repetição, que é muito importante que você saiba, beleza? E dentro dessa parte a gente vai focar também em anagramas. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa recordar, justamente o que é anagrama. Vou pôr assim, ó. Anagrama são palavras, então são palavras com ou sem sentido. Beleza? O que acontece? O problema, eu peguei um exemplo que a gente vai pensar num primeiro momento, de forma rápida e direta, e depois vem alguns detalhes que nós precisamos nos preocupar. Mas vamos lá, o problema fala assim, ó, quantos anagramas podemos obter da palavra pastel? Então essa é a nossa palavra. E aí ele poderia, no lugar de anagramas, ter colocado assim, ó, quantas palavras com ou sem sentido podemos obter da palavra pastel? Entendeu? É a mesma coisa, seria a mesma coisa. Mas 99% dos casos você sempre vai achar anagramas. Aí, primeira coisa que eu quero que você observa comigo. Vou colocar a palavra pastel aqui novamente. Essa palavra aqui, ela possui letras que se repetem? Não possui. Você tem, então, quando se trabalha anagramas, duas situações. Você tem uma situação que são palavras que não possuem letras que se repetem, como é o nosso primeiro momento, e você tem situações onde você vai encontrar palavras onde tem letras repetidas. E aí, como que a gente procede? Vamos ao nosso primeiro caso. Estamos diante, pessoal, de uma palavra que não tem letras que se repetem. E aí você fez essa análise, e aí você vai fazer o seguinte. Lembrando que o que está por trás do estudo de anagramas é justamente permutação. Então você vai permutar, trocar, mudar as letras de lugar. E com isso você forma novas palavras, com ou sem sentido. Beleza? Então vamos ver como que isso se dá. Você vai pensar o seguinte, essa palavra pastel, ela possui 6 letras. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo. Se eu mudar o A e o P de lugar, eu vou formar essa palavra aqui, ó, abstel. É uma palavra. Vamos pegar um outro exemplo. Eu vou mudar o E e o L de lugar. Então, eu vou ter essa palavra aqui, ó, pastle. Opa, pastle, aqui é um L, tá? Pastle é outra palavra. Vamos pegar só mais um exemplo. Eu vou mudar o A e o S de lugar. Então, vai ficar um negócio assim, ó. Ó, pissatel. Eu mudei a ordem de 2 letras e aí eu estou formando novas palavras, mas nenhuma delas tem sentido, mas é uma palavra. Aí o problema, ele está perguntando assim, quantas que você pode formar, entendeu? Então, você vai proceder o seguinte. Ó, princípio multiplicativo. 3, 4, 5, 6. Para você dar início à nossa palavra, você tem um total de 6 letras. Você pode começar com a letra P, ou com a letra A, ou com a letra S, ou com a letra T, ou com a letra E, ou com a letra L. Então, para dar início à nossa palavra, nós temos um total de 6 opções. A partir do momento que você escolheu uma letra, você não pode mais usá-la. É regra. E aí você exclui. E aí te sobram 5 letras para o segundo espaço. E a partir do momento que você escolheu uma letra, você não pode mais usá-la. Para o próximo espaço te sobra 4, 3,
2, 1. Pronto. Se você fizer essa conta, você vai encontrar um total de 720 palavras ou anagramas a partir da palavra pastel. Todas distintas, com ou sem sentido. Beleza? Muito bem. De maneira geral é isso. Só que aí o problema, dependendo da banca que você trabalhar, vai colocar detalhes. Então é o que nós vamos fazer agora. Olha só que interessante. Depois ele fala assim, então, mudando a pergunta, ele pergunta: quantos começam com L? Quantos terminam por vogal? Tem mais duas perguntinhas. Então vamos à segunda aqui, ó. Aí eu vou colocar assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas que começam com L? Então eu vou fixar a letra L aqui, ó. E a partir do momento que eu coloco ali a letra L, eu não posso mais usá-la. Não posso. E ela só pode ser usada ali, no início da minha palavra. Então, me sobram 5 letras para poder distribuir à vontade. Para essa segunda casa, então, eu tenho 5 opções. Correto? E aí, a partir do momento que eu escolhi uma letra para pôr ali, eu não posso mais usá-la. Aqui me sobram 4, 3, 2, 1. Pronto. Então, se você fizer essa conta, nós vamos encontrar 120 palavras. 120 palavras que começam com a letra L. É isso que ele perguntou. Percebeu? Vamos então ao nosso terceiro problema. Aí o esquema vai ser o seguinte: quantas que terminam por vogal? Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer passo a passo para o aluno que tem mais dificuldade. Mas se você já sabe fazer direto, não tem problema nenhum. O ideal é que você faça direto, para você ganhar tempo. Mas olha só, ele quer que a gente termine com vogal as nossas palavras. E aí, diante da nossa palavra pastel, nós temos 2 vogais. Vou colocar logo acima da palavra aqui, ó. Nós temos a vogal A e nós temos a vogal E. 2. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou fixar a vogal A aqui no final. Beleza? Lembrando mais uma vez, a partir do momento que eu coloquei a letra A ali, eu não posso mais usá-la. Para dar início à nossa palavra, então, nós temos um total de 5 opções. Correto? 5. E aí eu escolhi uma ali para dar início, não posso mais usá-la. Ficaram aqui 4, 3, 2, 1. Se você fizer a conta, 120 palavras que terminam com a vogal A. Só que nós temos uma segunda vogal, a vogal E. Eu vou fixar ela no final agora, porque a gente vai fazer a mesma coisa, só que terminando as nossas palavras com a vogal E. E aí, para dar início à nossa palavra, nós temos 5 opções. E aí, a partir do momento que eu escolhi uma delas, me sobram 4 e assim por diante. 3, 2, 1. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, também nós vamos encontrar 120 palavras que terminam com a vogal E. Somando tudo, nós vamos ter um total de 240 palavras que terminam com vogal. Percebeu? Muito bem. Então, anagramas é isso. É isso aqui, ó. Eu estou pegando uma palavra simples. A gente vai fazer mais exercício. Mas nós fizemos a primeira pergunta, que é direto e reto, e depois o problema ele vai colocando detalhes que você precisa ficar muito atento. Beleza? Vamos ao nosso segundo problema. O que acontece aqui, ó? Nesse segundo problema, ele fala assim: quantos anagramas, beleza, da palavra castelo possuem as vogais juntas e em ordem alfabética? Primeira coisa, é uma palavra
que não possui letras que se repetem. Então, nós estamos no nosso primeiro caso, permutação simples. Fechou? E é uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, vamos começar o desafio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele fala que ele quer que você coloque juntos todas as vogais e na ordem alfabética. Quais são as nossas vogais da palavra castelo? Nós temos o A, nós temos o O E e nós temos o O. No nosso alfabeto, a ordem seria essa, A, E, O, ou é A, O, E, enfim. Seria essa aqui, né? Se você pegar assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, até chegar no O, entendeu? Então, de fato, nós precisamos obedecer isso aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Eu só vou começar e você vai perceber já o tchan do negócio. Eu vou fixar aqui, ó, o A, o E e o O. Porque ele quer que essas três vogais fiquem juntas e na ordem alfabética, como está o caso aqui. Percebeu? Aí, as outras letras sobraram. Sobraram 4 letras para a gente distribuir. Então, para essa próxima casa, nós temos 4 opções para escolher uma. E a partir do momento que você escolheu uma, você não vai mais usá-la. Para a próxima casa, então, você tem 3 opções. Depois 2 opções, depois uma opção. Se você fizer a conta, você tem um total de 24 palavras que começam com A, E, O, naquela ordem ali, ó. Percebeu? Então, mas e agora, professor? Só que você vai perceber que você pode deixar as 3 letrinhas juntas em outros lugares. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui o passo a passo para o aluno que tem dúvida. 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais, ó. 1, 2, 4, 6, 7. Tem que fazer mais 2, eu acho. Ó. Vamos ver aqui. 4, 5, 6. Dá um pouquinho de trabalho, mas se você fizer dessa forma, vai ficar mais claro na sua cabeça, tá? O aluno que consegue fazer mais rápido, manda bala. Isso aqui é para o aluno que não sabe, que tem dificuldade, tem dúvida. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar ali o A, E, O e vou colocar aqui agora, ó, A, E, O. Eu posso colocar aqui A, E, O. Eu posso colocar aqui A, E, O. E eu posso colocar aqui, ó. Concorda? Como ele quer que o A, o E e o O fiquem juntos, você precisa pensar tudo o que pode acontecer, senão vai ficar faltando. E aí o resto você vai completar igual, ó. Ó o que acontece agora. Para essa casa aqui, você tem 4 opções, que são as outras letras que sobram. E aí você escolheu uma para cá, aí fica 3, 2, 1. Mesma coisa, ó. Você vai ter 24 palavras. Aqui é a mesma coisa, ó. 4, 3, 2, 1. Você já pegou a manha, ó. Mais 24. Aqui igual, ó. 4, 3, 2, 1. Mais 24. E para finalizar, 4, 3, 2, 1. Que vai dar mais 24. Feito isso, você pode fazer direto assim, ó. 24 vezes 5, ou somar os 24. 5 vezes 4 é 20, vão 2. 5 vezes 2 é 10, com 2, 120. Então, você pode formar 120 palavras, tá? Onde as 3 vogais permaneçam juntas e na ordem alfabética. Percebeu? Se ele falasse em qualquer ordem, aí nós iríamos ter que mexer nas vogais. Por exemplo, ali, ó, começando com A, a gente ia ter que pensar começando com E, começando com O, então daria um pouco mais de trabalho. Mas não foi o caso dessa questão aqui. Beleza? Muito bem. Estamos falando em permutação simples, anagramas,
nesse sentido, ou seja, palavras que não têm letras que se repetem. E se você pegar uma palavra que tem letras que se repetem? Então, como que você procede? Aqui, você já pode colocar assim, ó, permutação com repetição, entendeu? Repetição. Então, eu vou começar com uma palavra simples. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra casa? E quando eu pego essa palavra casa, eu percebo que eu tenho a letra A, que se repete 2 vezes. Na sua folha, eu coloquei a fórmula, mas aqui eu vou fazer sem fórmula, só para você entender como é que faz. Por exemplo, essa palavra, ela tem um total de 4 letras, não é isso? 4 letras. Então, você vai fazer assim, ó, você pega o total de palavras, 4 fatorial, no caso, e você dividido. Como a letra A se repete 2 vezes, você vem aqui e divide, ó, por 2 fatorial. Pronto. E aí, automaticamente, você vai eliminar as palavras que se repetem. E aí, você já sabe como é que faz isso aqui, ó. Você vai pegar o maior e vai desenvolvê-lo até chegar no menor. Então, 4 fatorial, você vai fazer assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2. Como o 2 tem lá embaixo para cortar, eu vou parar aqui, ó, 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Então, você pode cortar. Vou cortar o 2 fatorial com 2 fatorial. E aí, sobrou o quê? 4 vezes 3, 12. Então, com a palavra casa, eu consigo formar 12 novas palavras com ou sem sentido. Percebeu? Pronto. Vamos pegar só um exemplo aqui, ó. Só um exemplo. Você vai fazer assim, ó. Se eu mudar a ordem das 2 últimas letras, você tem assim, ó. Cas é uma das 12 palavras. Percebeu? Muito bem. Então, começamos agora a permutação com repetição. Agora, você deve estar se perguntando assim, e se uma palavra tiver mais de uma letra que se repetem? Por isso, eu peguei para você agora a palavra arara. Quantos anagramas eu consigo formar com essa palavra aqui? Então, vou projetar ela aqui, ó. Arara. O que acontece? Você está diante de uma palavra que tem agora 2 letras que se repetem. O processo se parece muito, só que você vai fazer uma conta a mais. Então, olha só. Quantas letras tem essa palavra? Essa palavra tem 5 letras. Então, você põe 5 fatorial. Sempre assim o início. Dividido. Aí agora é que vem um detalhe. A letra R se repete 2 vezes. Então, você vem aqui e põe assim, ó, 2 fatorial. Como tem mais letras que se repetem, então você vem e põe assim, ó, vezes. A letra A se repete 3 vezes. Então, você vem e coloca 3 fatorial. Pronto. Se tivesse mais letras que se repetem, você ia continuar o processo. Vezes. E coloca a quantidade. Percebeu? E agora, como é que a gente faz? Eu vou pegar o 5 e vou desenvolvê-lo até chegar no 3. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3. Ah, Lucas, eu quis ir até o 2, eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Só que você faz um pouquinho mais de conta, mas pode. Você sempre vai desenvolver até chegar no valor mais próximo. Nesse caso, 3. Então, dividido, olha só. Dividido. O 2 fatorial que vai sobrar, eu vou desenvolver, ó, 2 vezes 1, certo? E depois, vezes 3 fatorial, porque eu vou poder cortar. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou cortar o 3 fatorial com 3 fatorial, certo? E aí, o que acontece? Vou cortar mais ali, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu posso cortar o 2 com 4, aqui sobra 2, não é isso? E aí, agora você faz a conta, ó. O que sobrou ali? 5 vezes 2. O 3 fatorial com 3 embaixo nós cortamos. Aí o 4 e o 2 a gente simplificou por 2, sobrou 5 vezes 2, que dá 10. Então, o que a gente descobre? Com a palavra arara, a gente consegue formar apenas 10 outras
palavras distintas uma da outra, com ou sem sentido. Beleza? Muito bem. Então aqui você acaba vendo como você trabalha permutação com repetição. Na maioria das vezes você vai trabalhar com anagramas. Tem casos que você vai trabalhar com números, com cores, enfim, mas palavras é o mais comum pelas bancas. Fechou? Então você tem a sua listinha agora com questões envolvendo permutação com repetição. Faça antes de prosseguir para a nossa próxima aula, onde a gente vai trabalhar arranjo simples e combinação simples. Beleza? Até lá!